Muito bem, eu vou conversar agora com o orlandino Luiz Nunes, diretamente da África. Nunes, primeiramente, para aqueles que não te conhecem, eu queria que você se identificasse. Boa noite. Prazer falar consigo, Sérgio Maia, e usando este canal de comunicação Orlando Online, estar então se dirigindo àquelas pessoas que estão no Brasil, haja visto que já faz tempo que eu não estou no Brasil, não é? Hoje, por exemplo, eu falo consigo diretamente de Cabo Verde. Cabo Verde fica no meio do mundo, é um arquipélago composto por 10 ilhas, sendo que 9 delas são habitadas, e ficamos a 800 quilômetros da costa da África, 3 horas e meia de viagem do Nordeste do Brasil. Luiz, você postou um artigo recentemente no site Orlando Online falando sobre as polêmicas em torno do deputado Marco Feliciano. Como que você tem visto a atuação deste deputado? Sérgio, eu confesso que sou um admirador da atuação parlamentar do deputado Marco Feliciano. Eu não tive a oportunidade de votar nele, mas ele também nem precisou, não é mesmo? Alguém que teve milhares e milhares de votos sem fazer uma campanha economicamente, por assim dizer, tão alta, é uma pessoa que por si só apresenta suas próprias credenciais, não é? Mas eu tenho acompanhado, como pessoa que sou interessada nos assuntos da família, a atuação parlamentar do deputado. Confesso que quando ele foi eleito presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, eu achei que ele ia desistir. Aliás, eu tinha certeza que ele iria desistir, porque a briga foi muito veraz, a briga foi muito feroz. No entanto, orava por ele e fico contente que ele tomou o percurso mais difícil, que foi permanecer. Então, já era de antemão algo polêmico por conta da crença do deputado. Ora bem, eu também sou pastor, sou crente evangélico, ainda que eu não tenha a mesma posição doutrinária do deputado, eu concordo com ele na defesa da família. A família é a primeira entidade criada por Deus, é a primeira instituição criada por Deus. A família vem antes da igreja, a família vem antes de tudo, ela é a base da sociedade. Então, tendo alguém que ardorosamente defende a família, essa pessoa tem o meu voto. Hoje, se o deputado se candidatar a presidente, seja lá o que ele se candidatar, ele tem o meu voto, ele tem o meu apoio. Inclusive, eu acredito que ele deveria ser um candidato ao Senado. Eu não converso com o deputado, eu não faço parte do círculo de amizades dele, eu sou apenas um leigo, um admirador, alguém que sabe o que é certo, diferente daquilo que é errado. Então, a polêmica que o deputado cria é de defender aquilo que é certo. Ora bem, toda pessoa que nada contra a correnteza, ela vai enfrentar obstáculos. E nesse sentido, eu me posiciono ao lado do deputado, porque é a vida cristã. A vida cristã não é uma vida fácil. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nesse aspecto, eu concordo com o deputado que ele deve ter bom ânimo, ele deve continuar lutando, porque a defesa da família é imprescindível. Aliás, não vai haver sociedade no Brasil se nós destruirmos a família. A respeito do projeto denominado pela mídia Cura Gay, o nome do projeto, ele tem a origem de fato do próprio projeto ou houve alguma distorção em relação à verdadeira ideia do projeto? Como que você vê isso, Nunes? Sérgio, a questão dessa nomenclatura Cura Gay, nada poderia ser mais distante da realidade. Ora bem, como toda pessoa que acredita na palavra de Deus, nós não vemos essa atitude de uma pessoa sendo como uma doença, como uma enfermidade. Então o deputado nunca mencionou qualquer cura. A única coisa que, aliás, é um direito assegurado por lei, era de permitir ao profissional da psicologia, no seu consultório, no seu ambiente de trabalho, discutir a sexualidade com quem quisesse entrar lá e discutir. Existe uma resolução do Conselho de Psicologia
que proíbe o profissional de psicologia de tratar de assuntos da sexualidade quando o paciente se disser ser homossexual. Ou seja, ele pode tratar, por assim dizer, de um paciente que queira falar sobre os seus casos de adultério, de todas as promiscuidades, mas não pode tratar ou não pode conversar com um paciente que autodenomina homossexual. Dito isto, o que o deputado propôs, o que foi proposto, aliás, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, era que o profissional da psicologia, o profissional dessa área, pudesse ter a liberdade de falar sobre orientação sexual com qualquer pessoa que adentrasse ao seu consultório. Ora, como a mídia, como a imprensa, como a oposição de modo geral, nomeando isso como uma cura, quiseram criar uma situação onde não havia. Aliás, homossexualidade não é doença. Se você disser que é uma doença, tem que haver cura, e não há cura. Homossexualidade é uma opção de vida, é uma escolha que a pessoa faz e qualquer um de nós poderia ter feito. Eu confesso para si que é algo da pessoa. Qualquer pessoa pode errar, qualquer pessoa pode cometer tais atos. Nós não somos fascinados, só a misericórdia de Deus que faz com que nós possamos ser nova criatura em Cristo Jesus e que possamos agir diferentemente. Ou seja, a única coisa que muda a ação, a atuação, a maneira de ser do indivíduo é o Senhor Jesus. Ele mudou a minha vida, ele muda a vida de qualquer pessoa. E é isso que o deputado propôs, que o profissional da psicologia pudesse falar abertamente de qualquer assunto com qualquer pessoa que adentrasse o seu consultório. Jamais ele insinuou que fosse propiciar uma cura de algo que nem doença é. A maioria das pessoas que você conversa fora da mídia, no seu dia a dia, defende os valores morais da família. Por que na mídia, de forma geral, se tem um grande receio de ser colocado a favor dos valores da família? Qual a razão dessa realidade? Isso é simples, embora seja uma situação complexa. O mundo jaz no maligno. Eles não vão fazer nada, absolutamente nada, que siga os princípios, os parâmetros da palavra de Deus. Deus criou o homem e criou uma mulher. Haja visto que a sociedade escolhe entender, crer que o homem veio do macaco, então tudo que nós fizermos é questões animalescas, por assim dizer, não é? Mas o que acontece, de modo geral, é o comércio de tudo isso. Ou seja, é um grupo reduzido de pessoas, é um grupo diminuto comparado com todo o tamanho da população, mas que tem um lobby, que tem uma força muito grande, que tem um poder econômico muito grande, que investe nisso. Você pega as pessoas de bem da cidade de Orlândia, você pega os empresários de Orlândia, que têm as suas famílias, que têm os seus lares, que têm os seus filhos, eles não querem isso para os seus filhos, mas eles também não vão investir dinheiro fazendo campanha para apoiar a constituição familiar. Eles não vão fazer investimentos para apoiar essa entidade criada por Deus. Muitas vezes nós assumimos, olha, isso é o tipo de campanha que não precisa ser feito. No entanto, essas pessoas desvirtuadas, que escolheram uma outra opção de vida, elas querem exigir que eu, que os meus filhos, que a minha família sigam o mesmo modo delas viverem. Então elas investem, elas fazem de tudo para, por assim dizer, exercerem uma lavagem cerebral, tentando mudar aquilo que é natural. E não vão conseguir mudar o que é natural. Não vão conseguir, ainda que façam muito barulho. Eu sou da época que nos Estados Unidos começou a haver esses movimentos, que começou a haver essas manifestações em prol dessa agenda assim chamada gay, que é a causa do homossexual. Ora bem, até invadir igrejas, eles invadiram. O manifesto homossexual é horripilante. Qualquer pessoa de bom senso não quer isso. Eu não estou dizendo
que nós aborrecemos, que nós odiamos, que nós não queremos ajudar ou servir ou amar uma pessoa que tem uma vida desregrada de acordo com os princípios da palavra de Deus. Deus ama a todos e nós também o amamos. O deputado Feliciano já disse várias vezes do amor que ele tem para toda a gente. Só que essas pessoas não querem ser amadas. Elas querem exercer o direito delas de fazer o que querem consigo mesmo, só que avançam querendo que nós também nos sujeitemos às mesmas práticas. E isso nós não vamos nos sujeitar. Então a mídia, infelizmente, ela cruza os seus braços, ela é conivente e o mal prolifera quando as pessoas de bem não fazem nada. Então tem muita gente de braços cruzados que haverá de dar contas da sua omissão, da sua apatia em relação a um assunto tão importante. Mas graças a Deus, o deputado tem se levantado nesse momento crucial da história política do Brasil e tomado um partido de algo que não é uma causa perdida. Aliás, é uma causa vitoriosa, que é a causa da família. Você tem consciência de que a maioria das pessoas que assistirem esse vídeo vai se colocar contra a sua posição? Olha, eu não tenho essa consciência. Eu quero crer que não são 90% da população que está desvirtuada na sua conduta sexual. É uma minoria, só que essa minoria é mais barulhenta. Eu tenho certeza, aliás, que de 40 mil habitantes que tem a cidade de Orlândia, uma porcentagem muito diminuta defende essa ditadura dos homossexuais. Com certeza, você pode olhar nas casas de Orlândia, você pode olhar pelas ruas da cidade, você pode olhar em todo lugar. É uma minoria, só que a minoria faz mais barulho. Olha, de fato você tem razão quando você diz que é uma minoria que se coloca contrária aos projetos e ideias do deputado Marco Feliciano. Porém, na mídia, a maioria não assume a sua verdadeira posição. Basta você publicar, por exemplo, um artigo sobre o deputado Marco Feliciano, que logo vem uma enxurrada aí de críticas contrárias. Por exemplo, outro dia nós publicamos um artigo onde era mencionado sobre uma verba que o deputado havia conseguido para a construção de um ginásio aqui no município de Orlândia. E logo em seguida, mesmo o assunto não tendo nada a ver com a sexualidade, com a homossexualidade, logo em seguida a publicação desse artigo, veio aí um monte de críticas denegrindo a imagem do deputado, enfim. Por que essa aversão ao deputado? Sérgio, você vê, por exemplo, os formadores de opinião em Orlândia. Na última eleição nós tivemos 3 candidatos a prefeito e todos os 3 têm e tinham e querem manter acesso ao deputado Marco Feliciano. Toda pessoa de bom senso, toda pessoa que tem um pouquinho de percepção sabe o valor que é ter um deputado federal na sua cidade natal, na sua terra, na sua cidade. A única pessoa, ou o único tipo de pessoa que pode se levantar contra o deputado Feliciano é uma pessoa invejosa. É uma pessoa que gostaria de fazer, de ser o que o deputado é, do que o deputado está fazendo e não consegue ser. Aí então a pessoa, por despeito, por desprezo, por inveja, pode atacá-lo. Agora, o nome do deputado Feliciano é conhecido não somente no Brasil, como ao redor do mundo. Isso nós não podemos tirar dele. Eu gostaria de dizer que, olha, tem muitos orlandinos que são conhecidos ao redor do mundo. Não, não é fato, não é verdade. Você pergunta para os motoristas de táxi que trabalham na cidade de Orlândia, quando eles vão ao Rio de Janeiro, quando eles vão a qualquer lugar, as pessoas, quando associam a cidade de Orlândia, imediatamente refere-se ao deputado Marco Feliciano. E isso já é tempos que acontece, muito mais hoje. Então, a oposição que ele sofre é de uma minoria barulhenta. Outro dia, ele foi achincalhado, ele foi atacado num voo doméstico de Brasília para São Paulo, e os passageiros no avião se levantaram contra. As pessoas de bem
se levantaram contra, não aceitaram aquilo. Então o que está acontecendo é uma mudança da onda. Pela postura do deputado, pela firmeza dele, mais pessoas estão embarcando nessa onda. Essa que é a verdade. Essa minoria vai continuar fazendo barulho, mas as pessoas de bem vão continuar exercendo o seu direito. E na hora de escolher um representante, eu confesso para si, não tem um melhor do que ele. Isso eu estou dizendo de alguém que não está alinhado comigo doutrinariamente, não está alinhado comigo politicamente, não faz parte do meu círculo de amizade, mas eu só tenho que admirar ele pela postura dele. Eu não estou dizendo que é alguém perfeito, eu não estou dizendo que é a solução para todos os problemas, mas eu estou dizendo que pela postura, pela coragem dele de defender a família, não somente eu, como muitas outras pessoas que pensamos da mesma forma, vemos nele um gigante. Um menino de Orlândia, como ele gosta de dizer, que cresceu na Vila Tatu. Eu chamo de cidade, porque não é uma vila, né? O Jardim Boa Vista é uma cidade, é tão grande quanto a própria região central da cidade de Orlândia, até maior, não é mesmo? Mas independente se você chamar de Vila Tatu ou de Jardim Boa Vista, a verdade é que esse menino se agigantou. Ele é muito grande. Então eu particularmente até já tenho dito isso para você nas nossas conversas informais, ele tem tudo para ser um senador. Senador é a eleição mais rejeitada que existe no Brasil. A abstenção para senador é muito grande, os votos nulos para senador é muito grande. Então hoje, se o Marcos se candidatar a senador, ele tem grande chance de ser eleito. Ok, Nunes, sabendo que você é uma pessoa bastante conhecida, bastante querida aqui na sua cidade natal, Orlândia, para finalizar a nossa conversa, eu deixo você à vontade para mandar aí um recado para os amigos e também para toda a população de Orlândia. Sérgio, eu estou do outro lado do mundo, com o coração aí onde você está. O meu amor pela cidade de Orlândia é muito grande. Meu amor pelas pessoas de Orlândia é muito grande. Então, eu aprendi há muito tempo atrás, quando a gratidão morre no coração do indivíduo, esse indivíduo já não tem esperança. Então eu tenho gratidão pela cidade de Orlândia. Eu tenho gratidão por todas as pessoas que participaram da minha formação, seja ela acadêmica, seja ela espiritual e, acima de tudo, seja ela familiar. Então, as coisas de Orlândia são importantes para mim. O ano passado, quando eu soube que a Intel estava lá nos Estados Unidos, eu liguei na hora para muitos dos meus amigos para que eles pudessem estar lá apoiando a Intel. É Orlândia, é a nossa cidade. O deputado, quando foi eleito, imediatamente eu manifestei o meu contentamento, os meus cumprimentos a ele, ainda que eu não tivesse votado nele. É alguém de Orlândia, é alguém que só pode agregar valores, não está ali para subtrair. E eu penso assim, eu continuo crendo assim, que nós podemos fazer mais quando nos juntamos, quando nós colocamos o bem comum acima das nossas preferências pessoais. Eu sei que agora é um final do ano, geralmente nessa época de Natal, de Ano Novo, existem aquelas mensagens ao redor do mundo de pessoas que estão distantes, dos soldados que estão nos campos de batalha, enviando seus cumprimentos para a família e tudo. Eu sou um soldado do exército de Jesus. Eu estou ao redor do mundo falando para as pessoas uma verdade muito simples, uma verdade muito precisa, de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É essa a minha mensagem para toda pessoa, quer seja em Orlândia ou ao redor do mundo, que possa desfrutar do amor de Deus, que possa ter um relacionamento com Ele, porque não é religião. A religião existe desde que o mundo é mundo e não resolveu o problema da humanidade. Só Jesus Cristo pode transformar o indivíduo. Eu poderia ser um desses que estaria protestando contra o deputado. Eu tinha tudo para ser um desses. Mas a graça de Deus me alcançou, a misericórdia dele me transformou
Hoje, então, eu sei o que é servir a Deus, eu sei o que é colocar o eu em segundo plano, para que a obra de Deus possa seguir avante. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe as autoridades constituídas da cidade de Orlândia, que Deus abençoe a família de Orlândia, e que o ano de 2014 possa ser muito melhor do que foi o ano de 2013 e que possa também ser pior do que o ano de 2015, se Deus assim nos conceder. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Ok, Nunes, obrigado, um abraço.